Continuando mais uma vez e com essa definição de IFC e modelos colaborativos em mente, nós podemos entender que agora o nosso modelo BIM ele pode ter muita informação que não necessariamente vai ser utilizada por todas as partes envolvidas. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, eu tenho duas situações hipotéticas, né? Aqui a parte de Building Programming, ou seja, o arquiteto ele pode ter um interesse aqui nessa informação para que ele possa fazer a programação inicial de como é que vai ser feito o empreendimento, e em etapas posteriores eu posso utilizar esse modelo para estimativa de custo, ou seja, o engenheiro de custos ele vai utilizar informações de área, volumetria, perímetros, daquele mesmo modelo IFC, ou seja, o modelo Revit, ou seja, ArchiCAD, seja lá qual for, só que não necessariamente ele vai precisar de tudo que o arquiteto precisou. Da mesma forma, o gestor daquele empreendimento, vamos supor que a edificação foi concluída, vamos supor um empreendimento comercial, e aí o gestor daquele empreendimento ele também vai precisar de informações relacionadas a, por exemplo, manutenção preventiva, a contatos de profissionais que fizeram as instalações de algumas estruturas dentro daquela edificação, e tudo isso precisa ser coletado, né, e colocado como informação também no nosso modelo BIM, o que a gente chama de as-built. Então, após a finalização da edificação, a gente vai ter o as-built, que é o como construído, e esse as-built precisa ter uma série de informações que esse gestor do empreendimento vai utilizar. É aí que a gente começa a fazer a definição do COBE. O US Army Corps, que é o corpo de engenheiros lá do exército americano, ele criou em 2007 uma especificação que exatamente definia essa estrutura do COBE, e logo após, algum tempo depois, a Building Smart ela entrou para poder fazer uma padronização dessa documentação, e isso fosse utilizado não só no US Corps Army, mas também em todo o mundo, né, como um arquivo padrão. E isso hoje está sendo, inclusive, exigência no Reino Unido, no sistema BIM Level 2. Então, o que é que acontece? Essa padronização para essa entrega de informação para a gestão de arquivos, ela é gerenciada pela parte 21, se eu não me engano, da ISO 10303. Só que olha como é que ela funciona, pessoal. É uma série de informação em forma de XML, né? Meio que programação, um banco de dados um pouco não muito bem estruturado para a forma como a gente consegue ler arquivos, né? E o que o COBE faz é exatamente transformar essa informação em planilhas. Então, se a gente quiser definir o que é o COBE, né? O que é o Construction Operations Building Information Exchange? É exatamente um conjunto de dados não proprietário, assim como o IFC e o BCF, para a publicação de um subconjunto do modelo BIM, com foco em entregar dados de um ativo que são distintos da informação geométrica. Então, o COBE ele vai ser uma planilha cheia de dados daquela edificação, que não vão ser necessariamente dados geométricos, não é relacionado ao modelo BIM, é exatamente relacionado à informação daquele modelo que vai ser utilizado em etapas posteriores para operação e manutenção daquele empreendimento. Isso pode ser importado em softwares, né, de operação e manutenção, isso pode ser utilizado para a gestão desse empreendimento, e aqui a gente vai ter uma forma bem mais organizada de ler esses dados, né, para que um humano possa ler, do que o padrão aqui, né, utilizado lá pelo 10303. Então, o banco de dados de estruturação ele é bem organizado, e aí a planilha COBE exatamente faz com que a gente consiga ler isso de uma forma mais interessante. E o processo de publicação desse COBE ele também é colaborativo. Por quê? Porque vão ter vários profissionais envolvidos. Não tem como eu, mesmo sendo gestor do empreendimento, conseguir publicar tudo que está sendo feito na minha edificação. Eu preciso fazer a coleta de dados, eu preciso fazer a coleta de espaços, eu preciso entender o que é que os fabricantes, por exemplo, do ar-condicionado vai colocar como previsão de manutenção para aquele equipamento específico, e colocar toda essa informação dentro do meu modelo BIM para que quando eu exporte esse material COBE, ele possa ser entregue para o gestor daquele empreendimento. Então, mais uma vez, é só uma curiosidade, só trazendo esses principais conceitos para vocês. Eu não espero que todo mundo saia fazendo arquivo COBE aqui, mas caso alguém queira brincar e se aventurar nessas etapas, antes que a gente comece a fazer qualquer parte prática, quem tiver aqui a licença, né, da ASC Collection, você pode até entrar no Desktop App da Autodesk, ele vai abrir essa tela aqui, e lá, se você buscar por Revit, clica aqui em Revit, você vai conseguir baixar
o BIM Interoperability Tools para o Revit 2019. E aí, quando você instalar isso, você vai ter mais uma aba aqui no topo do seu Revit que vai te permitir exatamente criar essa planilha COBE com base no seu modelo. Claro que esse nosso modelo aqui ele não foi pensado para manutenção e operação do empreendimento, então a gente não tem muita informação COBE. Então ele é um modelo bem básico e lá na frente a gente pode ver um pouco mais com mais detalhe como é que isso funciona, mas é algo que talvez você não vá utilizar tanto nos próximos meses aí ou nos próximos anos. Talvez só quem realmente queira trabalhar nessa parte de manutenção e operação de empreendimento lá na frente, né? Continuando na nossa discussão, nós temos duas definições que são muito importantes também, que é exatamente a de modelo integrado e modelo federado. Qual a diferença dessas duas? Vamos ler aqui porque ela é bem autoexplicativa. O modelo integrado ele é um modelo BIM que agrega vários modelos monodisciplinares em um só. Ao contrário do modelo federado, o modelo integrado junta todas as propriedades de modelos individuais em uma única base de dados. Ou seja, é muito utilizado para programas Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que é quando você abre um projeto Revit ou ArchiCAD e você modela tudo dentro daquele mesmo arquivo. Você modela a arquitetura, você modela a estrutura, você vai colocando vergalhão estrutural para fazer toda a parte de reforço, para fazer quantitativo depois. Você modela a tubulação, tudo dentro do mesmo arquivo. Isso é o que chamamos de modelo integrado. Já o modelo federado é quando a gente começa a trabalhar com modelos maiores, tá? Geralmente, tá? Não que sempre seja o caso, mas a gente começa a trabalhar com modelos maiores e a gente precisa separar esses modelos por alguns fatores. Para que o arquivo fique mais leve, ele não fique tão pesado. E 2, para que a gente consiga fazer a coordenação. Às vezes, o arquiteto faz sua arquitetura, o engenheiro estrutural faz sua estrutura. Então, a gente precisa federar esses modelos. O que é federar? É colocar eles juntos. Então, quando a gente linka esses arquivos, pensando lá no Revit, por exemplo, a gente acaba tendo um modelo federado, que é um modelo formado por partes individuais que a gente une os dois para ter um modelo federado. Então essa é a diferença de modelo integrado e modelo federado. Quando vocês ouvirem por aí, me manda o modelo integrado, talvez você não tenha. Você vai dizer, eu estou trabalhando com o modelo federado. Aí a gente tem alguns links que juntos conseguem formar um arquivo. Então tá aqui um exemplo bem clássico disso, onde a gente vai ter a parte elétrica, mecânica, toda a parte de hidrossanitária, estrutural e arquitetura, e tudo isso aqui junto vai formar um modelo federado. Então quando a gente coloca eles juntos, a gente vai ter ao final um modelo federado. O modelo integrado, ele é utilizado, como eu falei, geralmente quando a gente tem projetos menores na qual uma entidade só faz todo o planejamento, todo o projeto. Como eu falei, Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque é um projeto mais simples, que você consegue fazer tudo num arquivo só e facilita. Se você está trabalhando sozinho naquilo, não tem para que você ficar linkando e fazendo mais complicações, tá? Avançando ainda em termos de novas definições, a gente tem a definição de LOD e LOI. Então, matematicamente, essa equação aí ela não está correta, mas em termos de BIM, estaria. Então, qual é a diferença desses três itens que a gente vai estar falando muito? O LOD, pessoal, significa Level of Development, ou também pode significar Level of Detail, ou seja, nível de desenvolvimento ou nível de detalhe. Então, geralmente, a gente fala sobre eles através da língua inglesa, porque é como o mundo todo se comunica. Então, você não vai ver aí nível de detalhe, NDE. É muito difícil você encontrar isso, né? Então, basicamente, você vai ver essas terminologias na língua inglesa. Então, nível de desenvolvimento é o quê? Ele é o conjunto do nível de detalhe mais nível de informação. Então, vamos ler isso aqui para a gente entender o que é, né? Primeiro, nível de detalhe. Quando falamos sobre nível de detalhe, estamos falando apenas da representação gráfica da família. Quando eu falo família, eu estou me referindo aos blocos, né, que a gente utiliza lá no Revit, os antigos blocos de AutoCAD, é exatamente o conjunto de famílias paramétricas que a gente está utilizando hoje no BIM. Então, uma família com um nível de detalhe baixo, por exemplo, ela vai ter uma forma geométrica simples, como um cubo ou cilindro, e não conterá nenhum material gráfico especificado. Já quando a gente fala de nível de informação, a gente está falando sobre exatamente o nível de informação que a gente vai ter naquele modelo, ou seja, através de parâmetros, níveis de informação que não necessariamente são gráficos, como, por exemplo, dados de especificação do fabricante, instruções daquele equipamento, instruções de manutenção. Então, tudo isso ele vai ser incorporado dentro daquele modelo através de um nível de informação. Quando nós unimos o nível de detalhe com o nível de informação, nós criamos um nível de desenvolvimento. Ou seja,
Quanto mais graficamente aquela família for desenvolvida, aquele objeto for desenvolvido, maior vai ser o nível de desenvolvimento dele. Ao mesmo ponto de quanto maior seja o nível de informação, maior também vai ser o nível de desenvolvimento. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo bem clássico, pegando aí um perfil metálico, para que a gente entenda o desenvolvimento que vai desde o nível 100 até o nível 400. Isso aí está sendo utilizado como base o material do BIM Forum, que é o material de especificação de nível de detalhe, de desenvolvimento, e vocês vão encontrar isso também na seção de links e downloads aqui do nosso curso.